Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa nona edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai falar sobre a questão legislativa e regulatória, né, sobre a questão legal da cannabis. Acho que é um tema que vem bem a calhar, né? Ontem a maioria deve ter acompanhado aí, pelo menos nas redes, de que o STF estava votando a descriminalização do porte, né? Então, acho que vem a calhar, sem querer, isso, apesar de estar suspenso temporariamente. Mas, então, para falar sobre esse assunto, a gente vai receber os advogados da Rede Reforma, eles que estão com a gente aí desde o comecinho do curso, desde quando não era um curso, que era alguns debates que a gente fazia na igreja. Eles participaram também da idealização do curso e da montagem da grade do primeiro curso. Então, eu quero agradecer a todos eu não vou citar ninguém, porque senão eu vou ocorrer no erro de deixar de citar os amigos, né? Então, eu quero agradecer todos que contribuem ao longo do curso e que contribuem e que contribuíram nessas duas próximas aulas, que é a aula de hoje e a aula de terça-feira que vem. A gente ainda tem alguns outros temas para falar, a gente está chegando na reta final, mas a gente tem até o final de agosto aí bastante coisa pela frente, inclusive as aulas mais aguardadas, que são as aulas de cultivo, que são duas aulas, é bem denso o conteúdo, e a aula de extração também, que tem bastante coisa legal. A gente ainda vai falar sobre mercado, sobre associativismo, sobre a questão industrial e os cosméticos, e eu não lembro se eu pulei alguma, mas aí a gente encerra aí no final de agosto. Bom, quero agradecer a todos, dizer que a gente se vê na próxima terça-feira, então, para continuar o que a gente inicia hoje, que é essa questão jurídica e regulatória, e até a próxima, então. Olá, boa noite a todos e todas. Eu queria dizer que é um imenso prazer estar aqui participando dessa edição do curso da Unifesp sobre o uso terapêutico da cannabis, para, junto com outros colegas da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, da Rede Reforma, destrinchar o tema da política de drogas e a legislação relacionada à cannabis e à saúde. O meu nome é Lúcia Lambert, eu sou advogada, também faço parte da Rede Reforma desde 2018 e recentemente eu defendi uma tese de doutorado sobre a regulamentação da cannabis no Brasil e o papel dos advogados e advogadas nesse contexto. Bom, eu vou começar aqui a nossa fala, a nossa aula, falando em breves linhas sobre o histórico das legislações sobre drogas no Brasil, com enfoque na cannabis. Bom, o tempo aqui é muito curto, mas para falar sobre a proibição da cannabis de uma forma geral no mundo, a gente tem que compreender que o panorama mundial de controle de drogas é pautado pela lógica proibicionista, que é uma política que se estabelece já no início do século XX, sendo liderada no mundo principalmente pelos Estados Unidos. E o interessante é que tem alguns autores que vão dizer que o proibicionismo, antes de ser uma doutrina legal para tratar a questão das drogas, vai se estabelecer enquanto uma prática moral e também política que defende que o Estado deve, por meio de leis próprias, proibir determinadas substâncias, reprimindo seu consumo e comercialização. Então, portanto, que o Estado deve diferenciar determinadas substâncias, produzindo uma diferente forma de controle em relação a elas. Em relação ao Brasil, a gente não pode deixar de falar
do saudoso Elisaldo Carlini, um dos maiores estudiosos sobre o tema das drogas no Brasil, a quem devemos muito dos avanços, né, na realização de pesquisas sobre drogas e com drogas no nosso país. E ele vai dizer que a história do Brasil ela está intimamente ligada à planta de cannabis sativa, na medida em que as velas e o cordame das embarcações que traziam, né, as pessoas para o Brasil para serem escravizadas eram feitos de cânhamo e fibra extraída da maconha. Por sua vez, a pesquisadora Luísa Saad, que defendeu uma dissertação de mestrado intitulada Fumo de Negro, a criminalização da maconha no Brasil, vai dizer que, trazido ou não pelos africanos, parece que o uso da cannabis era amplamente aceito pelos proprietários de terra no Brasil. E nesse mesmo sentido, o autor Gilberto Freire já afirmava que o tabaco pertencia ao hábito aristocrático, né, da nobreza e dos senhores de terra, enquanto a maconha, ou também chamado fumo de negro, né, não à toa, como também era chamada maconha, era usada pelos negros no Brasil. Bom, na história do Brasil, o primeiro documento de caráter oficial, e que está aí na tela, e que é um documento conhecido e que restringiu oficialmente o uso da maconha, foi uma postura da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, de 1830, penalizando a venda e o uso do chamado pito do pango, como também era chamada a maconha. E é bem possível, de acordo com essa autora, que outras posturas semelhantes tenham sido criadas em outras cidades do Império do Brasil. Bom, portanto, nessa postura carioca de penalização da venda e do uso da cannabis já no início do século XIX, há referência explícita, né, aos negros escravizados, sugere que era entre essa camada da sociedade que estava mais divulgado o uso da maconha, o que nos leva a concluir que tal postura oficial de Estado vinculava a repressão do consumo dessa substância ao controle da população negra. De qualquer modo, passando aí para o nosso próximo slide, uma legislação proibitiva mais abrangente e de caráter nacional sobre a maconha só apareceria mais de 100 anos mais tarde, em 1932, através da inclusão dessa planta, a planta de cannabis, na lista das substâncias proscritas. Então, em 1932, esse decreto que está na tela, o decreto 20.930, inclui a maconha como produto proibido, sendo seu uso restrito para doença de internação e notificação compulsória. Bom, em seguida, no governo de Getúlio Vargas, com a instauração do estado de sítio e de exceção no Brasil, o cenário político e jurídico, como, né, se sabe, sofreu intensas transformações, o que repercutiu ainda mais no controle e na repressão das drogas que era realizado pelo Estado. Bom, o resultado foi a promulgação de um decreto-lei, o Decreto-Lei 891, de novembro de 1938, que previa penas ainda mais severas para o comércio não autorizado. Aí na tela, a gente tem que no ano de 1951, a Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, que foi criada em 1936, ela veiculava a publicação dessa coletânea, a coletânea chamada Maconha, Coletânea de Trabalhos Brasileiros. E em 1958, uma reedição desse trabalho pelo Ministério da Saúde trouxe uma série de escritos compilados desde 1915 até a década de 1950 e que focavam principalmente nos efeitos e nos males do vício. Na Lei 6368 de 1976, que a gente tem aí no próximo slide, que foi promulgada num período em que o Brasil já passava por uma fase de transição, vivendo um momento de reabertura política, após um longo período de ditadura militar, o cultivo de plantas destinadas à preparação de entorpecentes, ele é previsto como crime, permitindo a incriminação do indivíduo como traficante. No entanto, paralelamente, no âmbito da jurisprudência, o enquadramento do plantio para uso próprio já era alvo de questionamentos, havendo decisões no sentido de que, uma vez comprovada ser a plantação destinada a uso próprio, deveria se desclassificar o delito para o artigo 16, que era
né, dentro dessa legislação, o artigo que estava destinado ao usuário. Muito embora a própria lei não fizesse essa distinção, ou seja, havia já uma atuação jurisprudencial um pouco mais progressista nesse sentido. Mas a grande mudança trazida por essa legislação, a Lei 6368 de 76, foi a criação do delito autônomo do uso de entorpecentes no artigo 16, cuja pena de 6 meses a 2 anos e multa foi diferenciada pela primeira vez da de tráfico, o que constituiu um marco na mudança de rumos da política de drogas no Brasil. Seguindo aí, né, com o nosso tema, no que diz respeito à Constituição Federal de 1988, o enquadramento legislativo projetado pela Carta Magna, como também é chamada Constituição de 88, se harmoniza ao perfil traçado pela Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas da ONU de 1988, solidificando a política repressiva que foi a marca da década de 90. E no que diz respeito à questão das drogas, a Constituição ela vai equiparar o seu tratamento a crimes dos crimes hediondos, o que produz efeito no campo penal, processual e também penitenciário. Bom, por sua vez, focando na legislação atual de drogas em vigor, e aí a gente passa aí para o próximo slide, o artigo 2º da Lei 11.343 de 2006, ele estabelece a proibição em todo o território nacional do plantio, da cultura e da colheita e exploração dos vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, e, no entanto, são estabelecidas duas ressalvas. Essa primeira ressalva está no próprio caput e diz respeito às plantas de uso estritamente ritualístico e religioso, como, por exemplo, o chá de ayahuasca. A segunda exceção, por sua vez, tem previsão aí no parágrafo único desse artigo, do artigo 2º da Lei 11.343, e vai se referir a quando houver autorização legal ou regulamentar para fins medicinais ou científicos. Bom, essa é considerada pela doutrina jurídica, né, o artigo 2 da Lei de Drogas, uma norma penal em branco, na medida em que, para se tornar efetiva, deve ser regulamentada por um outro diploma normativo, a ser editado posteriormente, nesse caso, pelo Ministério da Saúde. Então, entende-se que hoje, mais de 15 anos depois da promulgação dessa lei, existiria uma omissão inconstitucional do poder público em regulamentar essa matéria adequadamente, o que gera diversos prejuízos à sociedade, incluindo pacientes que fazem uso terapêutico da cannabis. Então, nesse contexto, existe um empurra-empurra institucional, né, entre a Anvisa, que faz parte da estrutura do Poder Executivo, e o Ministério da Saúde, como um todo, sobre de quem seria a competência para regulamentar a questão do cultivo de cannabis para fins medicinais e de pesquisa científica no Brasil. Então, finalizando aqui a minha parte, é importante também falar que uma das principais novidades introduzidas pela Lei 11.343 de 2006 diz respeito à mudança da política criminal em relação ao usuário de drogas. Então, o artigo 28, que é o dirigido ao usuário, passou a combinar as seguintes penas alternativas à prisão: advertência sobre os efeitos das drogas, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento ao programa ou curso educativo, entre outros. Assim, é afastada a possibilidade da pena privativa de liberdade ao crime de porte de drogas para consumo pessoal no Brasil. No entanto, uma crítica muito pertinente que é feita já há muito tempo a essa legislação é que não existe um critério objetivo estabelecido na lei de quantidade ou nenhum outro para a distinção do uso e do tráfico de drogas. Então, sabe-se que na prática, ou seja, no âmbito processual, quem realiza essa distinção e, portanto, essa classificação de quem é incriminado e classificado como traficante ou usuário no Brasil é a polícia, que faz o policiamento ostensivo na ponta, posteriormente o Ministério Público, no momento da persecução penal, e também os magistrados, né, administrando esses processos. E chama atenção, por fim, que o fato de que essa classificação é uma classificação provisória, ou seja, que pode ser modificada ao longo do processo, apesar disso ter consequências graves para o indivíduo e também para a sociedade como um todo. Bom, assim eu finalizo a minha fala e passo a vez para a colega Érica, que vai fazer aí suas contribuições. Muito obrigada pela atenção de todos e todas e até uma próxima.
Oi, você que está acompanhando o curso. Sou Érica Santos, advogada, pesquisadora e membro da Rede Reforma. Aproveito para cumprimentar também a mesa e minhas colegas de Rede Reforma, Marcela, Lúcia e Deborah. Para mim é um prazer estar compartilhando esse espaço com vocês. E em nome da Reforma também parabenizar a Unifesp e a Movirecan por esse espaço que cumpre uma função muito importante, né, que é de tornar comunitário o que está sendo debatido, pesquisado e ensinado na universidade, à sociedade, né, rompendo aí com os muros da universidade, no tema específico da cannabis e seu uso medicinal. Bem, eu vou falar sobre, o tema que eu vou falar hoje é sobre acesso legal a cannabis para fins medicinais no Brasil. E eu acho muito importante começar minha fala demarcando o lugar do qual eu estou falando, né? Porque não existe uma maconha, uma cannabis medicinal. Não são coisas diferentes. Maconha e cannabis medicinal é a mesma coisa. O que existe são tipos diferentes de uso. Tu pode passar, Natália? Obrigada. Natália está me ajudando aqui na gestão da gravação. São os diferentes tipos de uso, mas a cannabis, a maconha e a cannabis medicinal é a mesma planta. E assim como é a mesma planta, os interesses por trás da proibição são os mesmos. Eu não vou me deter na minha explanação, não vou adentrar nas causas e nas consequências do proibicionismo, bem como não vou adentrar em outras temáticas que algumas formas de uso que eu vou tratar levantam. Outros colegas vão ter espaços para isso, mas é muito importante demarcar esse lugar, porque as dificuldades de acesso que a gente tem hoje no Brasil ao uso medicinal da cannabis é em razão do proibicionismo, tem relação direta com o proibicionismo. Bem, eu vou estar falando sobre as principais formas de acesso, sobre as 3 principais formas de acesso ao tratamento a cannabis para uso medicinal no Brasil hoje. Existe uma 4ª forma que é por meio das ações de custeio, né, ao SUS e aos planos de saúde. Isso que vai tratar é outra colega, Deborah. Eu vou estar listando esses 3 principais: importação, né, por meio da importação do produto prescrito pelo profissional habilitado, por meio associativo e por meio de habeas corpus preventivo. Começar falando aqui sobre a forma de uso de acesso por meio da importação, é fundamental fazer uma contextualização histórica, né, sobre os rumos do uso medicinal de cannabis aqui no país. Em 2014, ocorreu a primeira exposição midiática do caso de uso medicinal de maconha, que foi o caso da Annie Fischer, né, em que a família veio a público, expôs todo o seu drama familiar de dificuldade para poder importar o óleo à base de cannabis para tratar a sua filha Annie Fischer, que era uma paciente que tinha epilepsia refratária. Né? A família entrou com um processo contra a União e contra a Anvisa, entrou com os dois porque a União e a Anvisa têm atribuições concorrentes e a Anvisa tem autonomia relativa contra o governo federal. Inclusive, a família ganhou esses processos. Então, a partir disso, teve também uma produção audiovisual que pertence à cultura canábica, que é o documentário Ilegal, recomendo que todos vocês assistam, que vai trazer de maneira muito emocionante o drama da família Fischer, mas também os casos de outras pacientes que à época faziam uso medicinal, né? Então, a partir a partir de 2014, dessa exposição desses familiares, né, desses pacientes com os dramas, né, em relação à proibição da importação, porque até 2015 era proibido importar produto à base de cannabis para o Brasil, as mães tinham muita dificuldade, né, em importar dos Estados Unidos. Tudo isso vai gerar uma série de resoluções, né, vai pressionar a Anvisa para regulamentar o tema, ainda que lentamente. E é importante
frisar, né, até porque a gente vai tocar na outra forma de uso, vai voltar nisso, mas frisar que em 2014 ocorre essa exposição midiática, mas essas mães, esses familiares de pacientes e os pacientes já estavam fazendo uso do óleo anteriormente, né, antes de 2014. Então, reivindicavam algo que estava trazendo resultado para o seu tratamento de saúde. Então, a partir de 2015, a Anvisa, por meio da RDC número 3, vai retirar a substância canabidiol, que é uma substância presente na planta da maconha, da lista de substâncias proibidas e vai colocar na lista de substâncias sob controle especial. Ainda no mesmo ano, por meio da RDC 17, a Anvisa vai definir os critérios e os procedimentos para a importação de produtos à base de cannabis. Vai ter mais outra resolução em 2017, em que a Anvisa a resolução 156, em que a Anvisa passa a considerar o vegetal cannabis como uma planta medicinal, incluindo a planta da maconha na lista de denominações comuns brasileiras. Em 2020, a agência vai estabelecer novos critérios e procedimentos para a importação de produtos derivados de cannabis, e ano passado, em 2022, por meio da RDC 660, a agência vai simplificar esse processo de autorização de importação. O que antes durava 40 dias para o paciente que solicitava autorização de importação, a Anvisa, né, que é um procedimento requisito, tanto para importação quanto para instruir o habeas corpus. Mas antes durava 40 dias esse processo de autorização por parte da agência. Atualmente, desde 2022, com a RDC 660, essa autorização sai automaticamente em questão de horas. Pode passar, Nath. Bem, tendo em vista a importação, ocorre que os produtos importados têm custos bem elevados. Não só os importados, os nacionais, né? Existem produtos nacionais, Sativex, Mevatil, que são produtos que se vendem nas farmácias aqui, mas também têm custos elevados, R$2.000 ou mais. E isso faz com que a terapia canabinoide seja inacessível à maior parte da população brasileira, né? Torna essa dificuldade no acesso. Bem, a segunda forma de acesso ao uso medicinal no Brasil é por meio do associativismo, né? Por meio do paciente se associar em uma associação de pacientes que fazem uso medicinal da cannabis, as associações de cannabis terapêuticas. Mas, para falar sobre isso, e voltando a 2014, quando eu falei sobre a importação e sobre o caso de exposição dos casos das famílias que estavam fazendo uso e estavam reivindicando que pudessem ter o direito de importar os óleos à base de cannabis. Então, em 2014, antes, né, de sair qualquer tipo de resolução por parte da Anvisa, foi criada uma rede secreta, em que um grupo de cultivadores começou a se reunir para realizar extração e produção de óleos à base de cannabis para doar para as famílias de pacientes que estavam trazendo clandestinamente dos Estados Unidos. Porque é importante saber isso, né? Esses familiares e esses pacientes já vinham fazendo o uso do óleo, né, para testar essa melhora do seu quadro clínico. E o uso do óleo desses pacientes, né, esse início, nem início, mas essa retomada, né, e agora essa tomada de decisão por parte do poder público, ainda que de maneira omissa e tardiamente, isso foi fruto da reivindicação e da organização também, não só dos pacientes, mas das pessoas que faziam o uso adulto, né, os cultivadores. E os cultivadores também tiveram um papel fundamental, que foi na educação dessas mães, desses familiares e desses pacientes no cultivo da sua cannabis e também na produção dos seus óleos. Pode passar, Nath.
As associações no Brasil, elas cumprem um papel muito importante, né? Elas atualmente fazem acolhimento e atendimento para os pacientes que buscam a terapia canabinoide como tratamento de saúde, e é fundamental para essa organização civil, né, de pacientes, familiares, ativistas da causa. É um espaço onde algumas associações pelo Brasil já têm o direito de cultivo, né, pleitearam na justiça, já têm o direito de cultivo e de fornecimento do óleo aos seus pacientes. Então, os pacientes que são associados podem ter acesso ao óleo da associação. Existem outras associações que ainda não pleitearam, né? Várias associações que não pleitearam, ou que ainda pleitearam, mas não obtiveram o direito ao seu cultivo associativo. Mas o fato é que as associações, elas cumprem esse papel muito importante, né? Na organização civil desses atores que são fundamentais na pauta da cannabis medicinal. Em 2021, vai se constituir formalmente a Federação das Associações de Pacientes de Cannabis Terapêutica, a FACT. Constitui-se formalmente em 2021, mas é um grupo que já vem aí, né, já vinha se debatendo há longos anos sobre a pauta. Pode passar, Nath. Aqui está uma decisão, né? Em 2017 vai sair no Brasil a primeira decisão favorável à associação de pacientes na Paraíba para fins de cultivo coletivo e fornecimento do óleo para os seus associados. Em 2018 vai ser confirmada, né, essa decisão, e a partir daí já vai ter também, isso é uma decisão de 2022, numa associação do Rio de Janeiro, e a gente já tem hoje várias decisões, né, na Paraíba, no Rio, em São Paulo, em Pernambuco, em vários outros estados, associações que possuem o direito de cultivarem e produzirem e fornecerem o óleo para os seus pacientes associados. E como eu disse, existem associações que ainda não têm esse direito, ou inclusive que não vão por esse meio, né, necessariamente de cultivar e fornecer o óleo, mas sim de estar fazendo parcerias com outras associações, sempre fomentando oficinas, enfim, disputando a política, né? Pode passar, Nath. O terceiro meio de acesso a cannabis para fins medicinais no Brasil é o habeas corpus preventivo, né? Que é um remédio constitucional que está previsto no inciso 5º, no artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal de 2008, né? Em 2016 vai ser impetrado o primeiro habeas corpus preventivo para fins de salvo-conduto para cultivo de cannabis com finalidade terapêutica, e essa tese, né, a inovação de utilizar o habeas corpus enquanto instrumento para proteção de pacientes que encontraram no cultivo medicinal de maconha uma forma de viabilizar o seu tratamento de saúde, foi gestado na Rede Reforma. Esse habeas corpus impetrado em 2016 foi de um de nossos colegas, né? Então, é importante mencionar isso, que é uma tese, uma tecnologia que já rendeu muitos frutos, né? Atualmente no Brasil já se tem várias decisões concedendo, né, salvo-conduto para pacientes que têm cultivo para fins medicinais, né, pacientes que levam à justiça, apresentam o seu cultivo à justiça e comprovam que o seu cultivo e o óleo produzido por eles tem garantido, né, a partir do laudo observacional, tem garantido a melhoria do seu quadro clínico, né, da sua saúde, e lhe dado dignidade de vida, né? Pode passar, Nath. Pode passar também. Essa é uma decisão da Justiça Federal de Recife, aqui de onde eu falo, uma decisão, né, para um paciente de cannabis para uso medicinal, um paciente com transtorno de ansiedade generalizada, histórico de dependência química, e concedendo salvo-conduto. Pode passar. Como eu
falei anteriormente, habeas corpus também outro colega vai tratar, eu mencionei. Esses são os meus contatos, o e-mail, o Instagram. Pode trazer para mim, Nath. Meus contatos estão aí. Eu estou à disposição caso algum de vocês tenha alguma dúvida, alguma sugestão, alguma troca para fazer, né? Eu estou à disposição. A Rede Reforma também está à disposição. E eu espero que vocês aproveitem todas as outras aulas e todo o curso da Unifesp. Obrigada. Olá, pessoal. É uma satisfação enorme estar aqui no curso da Unifesp sobre cannabis medicinal, junto aos meus colegas da Rede Reforma. Vou falar sobre a segurança jurídica do profissional de saúde prescritor de produtos de cannabis. Meu nome é Marcela Sanches, sou advogada criminalista, inscrita na OAB-RJ sob o número 219.613, sócia na Figueiredo Nemer e Sanches Advocacia Insurgente, integrante da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, membro da Comissão do Direito do Setor da Cannabis da OAB-RJ e pós-graduado em Direito Penal Empresarial e Criminalidade Complexa pelo IBMEC. Vou começar falando sobre a Portaria 344 de 1998 da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. Essa portaria ela traz o regulamento técnico sobre os medicamentos e substâncias sujeitos a controle especial. Em seu artigo 1º, define que a notificação de receita dos medicamentos entorpecentes e psicotrópicos deverá ser firmada por profissional inscrito no Conselho Regional de Medicina, no Conselho Regional de Medicina Veterinária e no Conselho Regional de Odontologia. Ou seja, segundo essa portaria, médicos, veterinários e dentistas podem prescrever medicamentos entorpecentes e psicotrópicos. Nessa portaria, nós podemos encontrar cannabis em 3 momentos. Na lista C1, que é a lista de substâncias sujeitas a controle especial, nós encontramos o canabidiol. Na lista E, que é a lista das plantas que podem originar substâncias entorpecentes e ou psicotrópicas, nós encontramos a cannabis sativa enquanto planta. E na lista F2, que é a lista de substâncias psicotrópicas, nós encontramos o tetrahidrocannabinol, famoso THC. Importante trazer a diferenciação de medicamentos isentos de prescrição para os medicamentos sob prescrição. Segundo a RDC 98 de 2016 da Anvisa, em seu artigo 2º, inciso 1º, medicamentos isentos de prescrição são os medicamentos que podem ser dispensados sem exigência de prescrição, ou seja, aqueles medicamentos que ficam acessíveis nas farmácias, que as pessoas podem pegar e adquirir sem necessidade de prescrição. Já os medicamentos sob prescrição são os medicamentos cuja dispensação é restrita à apresentação de prescrição, inclusive os sujeitos a controle especial. Lembrando que os produtos de cannabis contêm em sua composição substâncias sujeitas a controle especial. Então, os produtos de cannabis eles não são isentos de prescrição, eles são vendidos sob prescrição. A Instrução Normativa 120 de 2022 da Anvisa define a lista de medicamentos isentos de prescrição. Em seu anexo 2, traz a lista de medicamentos fitoterápicos isentos de prescrição. Importante ressaltar, pessoal, que não constam os produtos de cannabis nessa lista, ou seja, produto de cannabis não é considerado fitoterápico isento de prescrição pela Anvisa. A RDC 156 de 2017 da Anvisa, ela traz a lista de denominações comuns brasileiras, e ela inclui a cannabis enquanto planta medicinal. A cannabis, a partir dessa RDC, ela foi reconhecida enquanto planta medicinal, incluída na lista de denominações comuns brasileiras, possuindo inclusive um número de DCB. Nós temos também a RDC 327 de 2019 da Anvisa. Essa RDC aqui, ela fala sobre os produtos de cannabis vendidos nas farmácias e drogarias nacionais. Em seu artigo 13, diz que a prescrição dos produtos de cannabis é restrita aos profissionais médicos legalmente habilitados pelo Conselho Federal de Medicina. Então, aqui, né, segundo a RDC 327, somente os médicos podem prescrever os produtos de cannabis que são dispensados nas farmácias e drogarias, né, do Brasil. Nós temos também a RDC 660 de 2022, né, que é a RDC dos produtos importados, que define os critérios e os procedimentos para importação de produtos derivados de cannabis por pessoa física para uso próprio mediante prescrição de profissional legalmente habilitado para tratamento de saúde. Então, segundo essa RDC aqui, nós não temos uma restrição como na RDC anterior. Aqui fala em profissional legalmente habilitado, né? Então, não diz qual é o conselho que deveria habilitar esse profissional, mas nós podemos supor que deve ser um conselho
que possa, né, onde seus profissionais são habilitados a prescrever substâncias sujeitas a controle especial. Trouxe aqui algumas normas específicas, né, sobre a medicina, incluindo a Lei 12.842 de 2013, que dispõe sobre o exercício da medicina, o Código de Ética e duas resoluções. Então, eu trouxe as normas específicas para vocês poderem consultar depois com calma, mas para ser bem objetivo, já vou direto para as resoluções que falam sobre cannabis. A resolução 2113 de 2014 do Conselho Federal de Medicina, ela se encontra revogada. Ela aprova o uso do canabidiol para tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratários aos tratamentos convencionais. Essa resolução aqui, ela restringe a prescrição aos neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras. Então, segundo essa resolução, que se encontra revogada, ou seja, ela não está mais em vigor, apenas os neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras poderiam prescrever canabidiol para epilepsias, né, para casos de epilepsias da criança e do adolescente refratários aos tratamentos convencionais. Essa resolução ela foi revogada pela resolução 2324 de 2022 também do Conselho Federal de Medicina. Essa resolução, pessoal, se encontra suspensa. Ela aprova o uso do canabidiol para tratamento de epilepsias da criança e do adolescente refratários às terapias convencionais na síndrome de Dravet, Lennox-Gastaut e no complexo de esclerose tuberosa. Essa resolução 2324 de 2022 do Conselho Federal de Medicina, ela não traz aquela restrição às especialidades, mas ela traz aqui a vedação, a prescrição para a indicação terapêutica diversa dessas três indicadas na resolução. Então, considerando que a resolução 2113 de 2014 se encontra revogada e a 2324 de 2022 suspensa, eu questionei o Conselho quais médicos podem prescrever, se são todos ou se são apenas os neurologistas, neurocirurgiões e psiquiatras. O Conselho Federal de Medicina me retornou dizendo que o tema ainda está em estudo e discussão neste Conselho. Vocês podem observar que essa consulta é de 23 de janeiro desse ano, mas eu já repeti essa consulta e a resposta foi a mesma. Sobre o dentista, né? Sobre os dentistas. Os dentistas, nós temos aqui a lei que regula o exercício da odontologia, e eu fiz também 3 consultas ao Conselho Federal de Odontologia. A primeira em 2022, fiz outras 2 agora esse ano, e nenhuma das 3 foram respondidas. A lei que regula o exercício da odontologia, em seu artigo 6º, diz que compete ao cirurgião dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo indicadas em odontologia. Então, desde que tenha indicação odontológica, os cirurgiões dentistas podem prescrever especialidades farmacêuticas de uso interno e externo. Sobre os veterinários, trouxe também algumas normas específicas. O Código de Ética do Médico Veterinário, em seu artigo 7º, diz que é um direito do médico veterinário prescrever tratamento que considere mais indicado, bem como utilizar os recursos humanos e materiais que julgar necessários ao desempenho de suas atividades. O Conselho Federal de Medicina Veterinária também lançou uma orientação, na qual reconhece que os médicos veterinários possuem autorização para prescrever substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, que na medicina veterinária animais podem ser tratados com produtos e substâncias de uso humano e veterinário, que o Conselho, no entanto, ele se mostra preocupado com a segurança jurídica dos veterinários prescritores diante da ausência de regulamentação específica e orienta que o caso seja levado ao judiciário para obter autorização judicial para realizar a prescrição necessária ao tratamento. O Conselho Federal de Medicina Veterinária me respondeu, né, eu consultei sobre a possibilidade dos veterinários prescreverem produtos de cannabis, e na resposta deles, eles simplesmente me encaminharam o link dessa orientação que eu falei anteriormente. O Conselho Federal de Medicina Veterinária também institui um grupo de trabalho para dar suporte técnico na proposta de regulação de substâncias canabinoides para uso terapêutico na medicina veterinária. Isso foi no dia 3 de fevereiro de 2023, então tudo indica que em breve nós vamos ter aí uma regulamentação sobre a prescrição dos produtos de cannabis pelos médicos veterinários. Enfermeiros. Tem o artigo 11 da Lei 7498 de 86, que diz que o enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe, como integrante da equipe de saúde, prescrição de medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública em rotina aprovada pela instituição de saúde.
tinha uma resolução também muito interessante, que é a Resolução CONFEM 271 de 2002. Essa resolução ela se encontra revogada. E ela dizia em seu artigo 3º que o enfermeiro, no exercício da atividade capitulado no artigo 1º, tem autonomia na escolha dos medicamentos de respectiva posologia. Então, esse dispositivo, né, ele conferia aí autonomia ao enfermeiro no que tange à prescrição. E essa resolução ela foi revogada, ou seja, ela não se encontra mais em vigor. Eu questionei o CONFEM sobre a possibilidade da prescrição pelo enfermeiro e a resposta foi que a prescrição de cannabis por enfermeiro ainda encontra-se em discussão no grupo de trabalho. No entanto, já se pode considerar positivo quando vinculado à pesquisa clínica devidamente credenciada. Sobre os farmacêuticos. Os farmacêuticos eles têm uma resolução própria sobre cannabis, né, sobre dispensação de produtos de cannabis, que é a resolução 680 de 2020. Segundo essa resolução do Conselho Federal de Farmácia, a dispensação dos medicamentos e produtos de cannabis deve ser feita exclusivamente por profissional farmacêutico. E eu questionei o Conselho Federal de Farmácia sobre a possibilidade da prescrição dos produtos de cannabis pelos farmacêuticos, e a resposta foi que, de acordo com a legislação sanitária em vigor, na data de hoje, afirmamos que a prescrição dos produtos de cannabis é restrita aos profissionais médicos legalmente habilitados pelo Conselho Federal de Medicina. Logo, o farmacêutico não possui autorização para prescrever produtos de cannabis. Sobre os fisioterapeutas. Eu questionei os fisioterapeutas sobre a possibilidade de prescrição dos produtos de cannabis e eles me responderam, né, o COFITO respondeu que, atenção aos apontamentos, segue para verificação o link do acórdão 611 de 2017. Eu já estava familiarizado com esse acórdão, né? Esse acórdão fala sobre a normatização da utilização ou indicação de substâncias de livre prescrição pelo fisioterapeuta. Ou seja, como vocês mesmo podem observar, esse acórdão fala de substâncias de livre prescrição, né, que não é o caso dos produtos de cannabis. Os produtos de cannabis, eles não são isentos de prescrição, eles são vendidos sob prescrição. Mas é interessante que o CREFITO 2, no dia 21 de março de 2023, lançou um parecer favorável à prescrição de produtos de cannabis pelos fisioterapeutas, né, que é esse parecer técnico número 1 de 2023, que fala sobre a prescrição de produtos de cannabis pelo fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Sobre os nutricionistas, né, eu observei que os nutricionistas eles têm aí a possibilidade de prescrever droga vegetal. Então, também questionei o conselho respondeu que a unidade jurídica do Conselho Federal de Nutricionistas entende que não existe regramento legal para prescrição pelo nutricionista. Vocês podem observar que o Conselho Federal de Nutricionistas também referenciou, aí usou como referência a RDC 327 e não fez menção à RDC 660. Sobre os biomédicos, né, a resolução do Conselho, a resolução 365 de 2023, agora de junho de 2023, do Conselho Federal de Biomedicina, né, ela, no uso de suas atribuições, considerando que o canabidiol é uma substância derivada da cannabis, considerando que o biomédico, desde que habilitado em medicina tradicional chinesa e acupuntura, pode prescrever fitoterápicos isentos de orientação e prescrição médica, né, resolve em seu artigo 1º que o biomédico com habilitação em medicina tradicional chinesa e acupuntura poderá prescrever produtos tradicionais fitoterápicos à base de canabidiol. Coloquei aqui entre parênteses a RDC 26 de 2014, e 2 pontos chamam aqui a minha atenção, né? Fitoterápico isento de prescrição, que não é o caso dos produtos de cannabis, e produtos tradicionais fitoterápicos à base de canabidiol. Então, eu trouxe a RDC 26 de 2014 da Anvisa, que em seu anexo 1 traz a lista de espécies que não podem ser utilizadas na composição de produtos tradicionais fitoterápicos. E nessa lista nós encontramos a cannabis, ou seja, a cannabis ela não pode fazer parte da composição de produtos tradicionais fitoterápicos. Sobre os biólogos, consultei também o Conselho Federal de Biologia, e o Conselho Federal de Biologia faz menção à Instrução Normativa 120 de 2022, que eu falei no começo dessa apresentação, né, que traz aí, que define a lista de medicamentos isentos de prescrição.
Em seu anexo 2, descreve os fitoterápicos que são isentos de prescrição médica e nela não está presente a cannabis, o que impede a indicação ou prescrição por qualquer outro profissional que não médico. Sobre os fonoaudiólogos, né? Os fonoaudiólogos têm esse parecer, inclusive aqui que eu mencionei, o segundo dispositivo, mas consultando o Conselho Federal de Fonoaudiologia, eles me responderam que não é a atribuição do fonoaudiólogo a prescrição de medicamentos. Então, essa é a resposta do Conselho Federal de Fonoaudiologia. Por fim, a Anvisa, no dia 19/7 de 2023, atualizou alguns esclarecimentos que ela tem no site e trouxe, né, provavelmente perguntas que são feitas com frequência. Uma delas é: preciso me consultar com um profissional? Embaixo diz que, de acordo com a portaria 344, somente podem prescrever os produtos controlados de uso humano, incluindo produtos derivados de cannabis, os profissionais devidamente inscritos no Conselho Regional de Medicina e no Conselho Regional de Odontologia, neste caso, quando para uso odontológico. Eu observo que aqui, embora eles tenham feito referência à portaria 344, deixaram de mencionar os veterinários, né? Lembrando que os veterinários eles podem prescrever substâncias sujeitas a controle especial, inclusive medicamentos entorpecentes e psicotrópicos, e que na medicina veterinária é possível usar tanto medicamentos humanos quanto medicamentos veterinários. Então, não vejo motivo para eles serem excluídos aqui dessa resposta. Também, né, tem aí uma questão. Pergunta quais são, né, as especialidades que podem prescrever produtos derivados de cannabis, e a Anvisa diz que não compete a ela avaliar o exercício profissional, de modo que devem ser observadas as diretrizes dos conselhos profissionais de classe das categorias de prescritores mencionados no item anterior, ou seja, dentistas e médicos, né? E no número 3, preciso de prescrição médica odontológica? Sim, a prescrição médica odontológica é um dos documentos obrigatórios, tanto para o cadastramento do paciente quanto para a liberação das importações. No número 4, traz aí as informações essenciais, né, os elementos que devem constar numa prescrição médica odontológica. E no final tem a assinatura do profissional e seu número do registro no Conselho Regional de Medicina e no Conselho Regional de Odontologia. Então, aqui, pessoal, né, a RDC 660 tinha diversos profissionais prescrevendo através dessa RDC os produtos importados, e a Anvisa veio aqui dizer que apenas médicos e dentistas podem fazer prescrição dos produtos de cannabis, né, através da RDC 660. Os profissionais que tenham se sentido prejudicados com esse entendimento da Anvisa, com esse esclarecimento, eu sugiro que faça a demanda ao seu respectivo conselho de classe, principalmente observando que a maioria dos conselhos remete aqui à RDC 327, mas nada fala da RDC 660. Então, sugiro que quem tenha se sentido prejudicado faça contato com o conselho e, né, esclareça aí sobre a possibilidade de prescrição pela 660, né? Esclareça que existe uma outra RDC sobre o tema, né, que trata aí dos produtos importados, e busque esse entendimento a partir do seu conselho de classe. Para maiores informações, qualquer esclarecimento, eu fico à disposição, esses são os meus contatos. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui, um abraço, até a próxima. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Débora, eu sou advogada, sou membro da Rede Reforma, e eu vou falar rapidamente aqui para vocês sobre a demanda ao plano de saúde como uma das formas de acesso ao canabidiol, né, ou ao óleo, seja de canabidiol ou THC. Então, esse tipo de ação é uma ação que tem que pesar bem, assim, quando a gente vai fazer. Eu indico, né, eu estava pensando esses dias como adequar a necessidade dessa ação, né? Então, tanto o plano de saúde quanto o SUS, atualmente eles estão utilizando o critério de hipossuficiência, e na jurisprudência tem sido frequente, assim, eles realmente respeitarem essa questão
de hipossuficiência. Então, se você vê que a renda do paciente ela é compatível com a possibilidade de compra do medicamento, é um dos indícios fortes a contraindicar a demanda ao plano de saúde. Então, essa é uma coisa, uma abertura, né, inicial de quando escolher ou não esse tipo de ação, né? E ainda em casos, né, que a renda do paciente for alta, mas você conseguir provar que ele não tem capacidade de comprar o medicamento, eu ainda acho que às vezes a demanda ao SUS é um pouco mais favorável do que o plano de saúde, porque o plano de saúde ele vai argumentar de forma pesada na capacidade econômica do paciente, né, do cliente do plano de saúde, poder comprar esse medicamento. E muitas das vezes o judiciário ele acolhe esse argumento e nega, né, a continuidade, né, da ação e julga improcedentes os pedidos. Então, o primeiro passo para essa ação é a negativa de cobertura. A gente costuma pedir administrativamente e quando o plano também não dá ou demora muito, eu me digo que faça uma reclamação na ANS para que tenha ali alguma comprovação, né, que você já pediu e o plano não deu essa negativa. Em paralelo, eu vou trazer já como que é no caso da demanda ao SUS. Também existe, né, esse primeiro passo de você pedir o medicamento na farmácia de alto custo, pedir de forma administrativa e aguardar a negativa. O SUS normalmente ele nega, não é um medicamento que está disponível no SUS ainda, então ele costuma negar sempre, né? E aí você aguarda essa negativa, se não tiver essa negativa, você entra com uma reclamação, né? Um dos portais que não obteve essa negativa na ouvidoria e ingressa com a ação. Isso é bem comum, eles atrasarem ao máximo a negativa administrativa do SUS. É, e no plano de saúde, né, o relatório médico é imprescindível para esse tipo de ação. E o relatório médico, quanto mais completo, exames, deixar claro a urgência, deixar claro que houveram tentativas anteriores. Então, assim, um bom relatório médico é essencial para o sucesso da ação. Já no SUS, tem os pré-requisitos, né, de ser do paciente já ter feito uso de todos os medicamentos adequados para o quadro dele, né, medicamentos disponíveis no SUS, e não ter tido sucesso. Então, nas demandas ao SUS, a documentação também ela deve ser um pouco mais robusta e ter um maior cuidado na hora de documentar essa organização, né, total. De, tipo, conseguir botar ali o passo a passo que o paciente utilizou os medicamentos indicados, né, pelo SUS e não obteve sucesso ou teve danos colaterais insuportáveis, assim, incompatíveis, né, com a possibilidade de usar aquele medicamento. E isso é essencial quando você está instruindo uma ação contra o SUS. Já no plano de saúde, isso não é
tão necessário. É importante que você demonstre ali que houveram várias tentativas, mas tem diferenças de regulamento, né, dos critérios estabelecidos para fornecimento de medicamento, sem registro na Anvisa e que não está na lista de medicamentos, no RENAME, na lista de medicamentos obrigatórios do SUS, nem na lista de medicamentos de altos custos obrigatórios pelo SUS, que é o caso do canabidiol. É, os fundamentos jurídicos, assim, no plano de saúde, a gente sempre tenta, né, fazer uma peça que se organize, né, num arranjo, né, para conseguir esse medicamento. O que que acontece? Que hoje a lei ainda dos planos de saúde prevê a exclusão de medicamentos para uso domiciliar, com exceção dos medicamentos oncológicos. Então, quando a gente vai buscar esse tipo de medicamento de alto custo pelo plano, existe uma argumentação mais elaborada que costuma dar certo, mas não é pacificada até agora. Então, é bom ter em mente que não é um processo que tem essa possibilidade de êxito alta sempre, assim, não é um processo garantido. Então, assim, a gente traz, né, sempre a cobertura do tratamento inerente ao próprio negócio jurídico, vai lá no Código de Defesa do Consumidor, a obrigação de promover adequada preservação da saúde do contratante, função social do contrato, princípio da boa-fé objetiva, promessa do consumidor no momento de fragilidade, promessa de proteger o consumidor no momento de fragilidade, no momento da celebração do contrato. Então, assim, a gente vai pegando uma parte, assim, de contratual e também tem, né, a questão do, da obrigatoriedade de seguir o tratamento proposto pelo médico, que essa é uma dos argumentos que tem pesado bastante, né? Mas essa obrigatoriedade, ela se fixa muito mais numa questão de cirurgias, de escolhas desse tipo. Aqui, a gente está falando sobre o medicamento de uso domiciliar. Então, quando você vai fazer uma peça dessa, você tem que realmente ser bem cuidadoso para colocar todo tipo de jurisprudência favorável, para argumentar bastante, para ter um bom arcabouço, porque ainda está passando pelo medicamento de alto custo de uso domiciliar e sem registro na Anvisa. Então, são os pontos que o plano de saúde vai sempre atacar. Então, assim, é importante você trazer isso na sua inicial, porque isso vai ser repetido várias e várias vezes ao longo do processo. Então, quanto mais completa a sua inicial tiver, facilita a sua vida também ao longo do processo, que vão ter várias peças, a réplica, a contestação, depois a réplica, então assim, que você vai reutilizar, né, que o plano vai bater sempre nessas teclas. Remédio não tem registro na Anvisa, é uso domiciliar, o contrato não foi celebrado para medicamento com uso domiciliar, que atualmente, assim, a gente tem uma legislação que prevê alteração de contrato conforme a necessidade. Então, são alguns ajustes que a gente ainda está passando, né, para ver como vai ficar. Agora, em relação ao SUS, é preciso demonstrar a hipossuficiência, que os outros medicamentos fornecidos pelo SUS não obtiveram resultado favorável e que esse medicamento é imprescindível
para o paciente. Então, assim, nas demandas ao SUS vão ter, a gente tenta organizar dessa forma e os argumentos jurídicos, né, como Estado garantidor universal da saúde. E por um tempo teve essa divisão, né, do medicamento sem registro na Anvisa, as demandas serem feitas só à União, só que na prática eu não vi isso depois ter continuidade. Eu vi que as demandas continuaram sendo feitas tanto ao município quanto ao Estado, quanto à União, que prioriza, né, que era priorizado anteriormente com todos os outros medicamentos. Então, acho que o canabidiol, pela questão dele ter uma autorização de importação, ele já tem uma eficiência comprovada em outros países, ele também se enquadra, né, numa das questões do SUS, que é a eficiência comprovada em outros países e outros estudos. É, deixa eu seguir falando trazer aqui o rol do ANS exemplificativo, e os procedimentos são mínimos, a interpretação conjunta do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Ética, que apresentam, apontam a obrigação da operadora de plano em respeitar a autonomia médica, e se a doença faz parte de cobertura do contrato. Isso é importante, assim, você vê, mas normalmente faz. Mas toda essa argumentação, né, todos esses fundamentos que a gente utiliza, é realmente um arranjo para conseguir. Então, em relação ao canabidiol, quando a gente vai pedir, a gente também traz essa questão. O tema repetitivo 990, que definiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa. E essa ausência de obrigatoriedade é uma questão que está mais vinculada à questão sanitária do que o resto. Então, assim, hoje, quando a gente vai questionar esse tema repetitivo, ele terminou superado para o canabidiol, porque o canabidiol ele tem essa autorização da Anvisa que terminou por suprir, não totalmente, né, mas assim, terminou sendo um instrumento que a gente utiliza para definir que a Anvisa autoriza a importação. Então, ela chancela, de certa forma, isso. Aí a gente traz a questão da mora, né? Irrazoável. E aí, isso é uma parte, assim, que foi tema de um recurso repetitivo, né? E do SUS, mas ele é utilizado plenamente no plano de saúde. Então, por isso que eu falo que é um processo que você tem que ficar um pouco atento à renda da pessoa. Comprovação por meio do laudo médico. O laudo médico, ele não precisa ser de um médico do SUS. Ele pode ser de qualquer médico que acompanhe o paciente. Incapacidade financeira, existência de registro da Anvisa.
É, E nesse caso aqui, de existência de registro da Anvisa, a gente volta para exceção do 990, que aí a gente vai argumentar que o canabidiol é uma das exceções ao tema repetitivo. E isso que eu não coloquei, então, mas isso é muito rotineiro de se encontrar quando você vê nessas ações, por conta do tempo, né, que já vem sendo utilizado. Então, houve, está havendo, né, uma demora grande na regulamentação do medicamento e essa ineficiência termina trazendo essa superação desse tema, né? Mas é isso. Nas questões de plano de saúde, no caso de ser julgado improcedente e o paciente ter condição de pagar, ele pode terminar custeando, né, o tratamento que ele recebeu até então. Então, desde o início, eu tive foco em falar sobre a questão da hipossuficiência e de informar ao paciente esse risco. Porque senão, eu acho que depois ele se surpreende, porque ele realmente não é técnico no direito, e é uma informação bem relevante, quando a pessoa pode ter que indenizar posteriormente os valores pagos. E é isso, gente. Muito obrigada.